No vídeo de hoje eu vou mostrar por que estamos no melhor momento para comprar e segurar Bitcoin, e quem fizer isso vai ganhar muito dinheiro nos próximos meses, né? E até o final eu vou falar também da piora do conflito entre o Irã e os Estados Unidos, porque isso derrubou bastante os mercados e pode ser mais uma oportunidade. Então fica comigo até o final e bora lá. Bitcoin já está há 4 semanas consecutivas subindo e a grande questão agora é a seguinte: será que ele vai repetir mais uma vez aquela bandeira de baixo e entregar mais uma correção até os 49 mil dólares? Bom, o que muita gente ainda não percebeu está atrasada aí no mercado é que acredita que o Bitcoin está fazendo exatamente esse padrão anterior. Então nós temos aqui essa linha roxa, que é a nossa média de 100 dias, que é uma média que tem marcado aí a resistência do Bitcoin antes dele entregar mais e mais quedas, né? Uma vez que perdemos essa média aqui atrás, o Bitcoin entregou várias sequências de queda. Depois disso, ele teve essa leve recuperação, perdeu nossa média de 100 dias, sofreu resistência aqui, tentou recuperar, não conseguiu, e aí enfrentamos a última onda grande de correção do Bitcoin. Então ele caiu ali 38%. E nesse momento, adivinha onde nós estamos? Exatamente na região mais importante em que todo mundo tem que estar atento, que é esta região aqui, o exato teste desta faixa ali onde ele se encontra, levemente acima da média de 100 dias neste momento. Se ele perder essa média e não conseguir recuperar nos dias seguintes, aí seria um problema, porque de fato, né, o Bitcoin poderia ter mais uma onda de baixa, o que traria o preço aqui para esta região. Mas o que eu acredito que vai acontecer é aquilo que eu estou falando já desde o mês de março, né? Eu acredito num respiro e uma recuperação do Bitcoin. E agora, nesta semana, nós temos mais um sinal favorável, que é o mesmo sinal que apareceu lá em 2022, na reversão do bear market para um novo ciclo de bull market. Esse sinal está dentro da análise on-chain, é isso que eu quero mostrar para vocês no vídeo de hoje. Por isso, antes de começarmos, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal, ativando o sininho das notificações. E agora, bora pro vídeo? Então vamos lá. Na análise gráfica, vocês viram, né, que o padrão parece muito parecido, só que eu já acredito que nós tenhamos algumas diferenças, né? Se colocamos aqui no gráfico semanal, já vemos que o Bitcoin ele está com algumas diferenças aqui desta alta que ele formou antes de entregar mais uma grande correção. Nós temos altas mais sustentadas e o preço no gráfico semanal, uma vez que ele passar da região dos 80 mil dólares, basicamente o Bitcoin ele tem caminho livre até buscar ali os 94 mil dólares, que seria esta faixa aqui, entregando pelo menos 23% de alta do preço atual. Só que um ponto de atenção: se você não comprou lá atrás, quando a gente tinha falado, né, no 62, no 65 ou no 70 mil, agora você precisa ter alguns pontos de atenção no curtíssimo prazo. Eu já vou falar até o final desse vídeo quais são esses pontos. Antes eu quero mostrar o sinal aqui de 2022, que é extremamente importante, que é o sinal dos mineradores. Para quem não sabe, né, os mineradores de Bitcoin eles usam máquinas super potentes e têm um custo super alto com energia para minerar Bitcoin. Eles recebem uma recompensa pela mineração. Então eles têm o custo, né, de manter a operação, mas eles têm a recompensa em Bitcoin. Para que uma empresa dessa se mantenha saudável, eles precisam ter um caixa, né, para sobreviver aos períodos de queda do BTC, porque aí a operação ela passa a ter prejuízo, e nesses momentos os mineradores acabam vendendo bastante Bitcoin a mercado. Então o que nós estamos vendo acontecer neste ciclo de baixa atual? A mesma coisa que aconteceu lá em 2022, quando o Bitcoin entrou nesta região aqui de correção. Basicamente tivemos uma queda no meio do ciclo do BTC, onde ele corrigiu 50% do topo até esse fundo local, e depois ele entregou mais uma alta de praticamente 100%, saiu ali dos 30 mil dólares para 68 mil dólares. Nesse momento, né, a taxa de mineração ela ficou negativa, nós tivemos uma inversão, que é basicamente essa linha verde clara aqui embaixo, ficando abaixo dessa linha azul, que seria a taxa de 60 dias comparada à taxa de 30 dias. Quando a de curto prazo fica abaixo dessa taxa de prazo maior, né, geralmente os mineradores estão no prejuízo e eles precisam vender Bitcoin no mercado. Então nessa correção que nós tivemos, ela foi bem amplificada, né, pela venda massiva dos mineradores, quando as operações deles começaram a ficar bem negativas nessa região aqui. O preço caiu e depois tivemos uma inversão das taxas de mineração de novo e passou a ser lucrativo mais uma vez a mineração, e o mercado se ajustou e aí o Bitcoin voltou a entregar altas. Fez a segunda perna de alta, depois ele entregou uma grande correção e aí tivemos a mesma situação no último bear market, né? As taxas ficaram negativas, mineradores no prejuízo, isso amplificou as quedas aí do BTC. Nesse momento, desde novembro do ano passado, né, de 2025, nós temos as taxas negativas e bem negativas. Então podemos ver aqui a queda, ó, dessa linha verde sobre a linha azul, uma queda bem drástica, teve uma leve recuperação e agora mais uma vez estamos submersos, só que tendo o cruzamento, que é o mais importante. Geralmente quando esse cruzamento acontece, isso marca um fundo local
local, ou seja, mais um indicador que aponta que o Bitcoin está marcando fundo, que é muito difícil ele enfrentar mais uma onda agressiva de baixa, como aconteceu aqui atrás, onde o preço ele lateralizou, saiu para fora deste caixote, bateu na média de 100 dias e aí enfrentou a correção. Nesse momento nós temos a lateralidade, o preço sai para fora do caixote, ele bateu na média de 100 dias aqui, ultrapassou ela, perdeu a média temporariamente nesse final de semana e aí já retomou no dia de hoje, ele pode estar indicando uma compra inclusive. Ou seja, o hash rate negativo por vários meses, 5 meses consecutivos, e esse cruzamento já marca que várias operações de mineração acabaram, né? Sobraram apenas os mineradores mais resilientes e boa parte do estoque que eles venderiam já foi vendido no mercado. Isso é um ótimo sinal. Então, como vocês podem ver aí, a última vez que nós vimos essa exata configuração foi aqui nessa região que eu mencionei, né? Onde o Bitcoin ele saiu lá dos 64 mil e caiu para 30 mil dólares, né? Numa queda extremamente rápida e depois que as operações voltaram a ficar lucrativas, né, nós vimos uma volta muito rápida também do preço do Bitcoin para o seu último topo histórico e fazendo um topo ainda mais alto do que o topo histórico anterior. Nesse momento, se o Bitcoin realmente vai voltar para o seu último topo histórico, lá os 126 mil dólares, e ainda fazendo um topo mais alto, não tem como saber, mas o que importa é a região. Ou seja, estamos em uma região favorável a segurar o Bitcoin e manter as posições que nós compramos lá atrás por mais tempo, né? Porque a tendência é desses ativos se valorizarem. Mas um sinal que mostra isso é a situação financeira dos mineradores, que acabou de chegar ali no limite crítico, né, que costuma também marcar fundos importantes para o Bitcoin. Então chegamos ali na faixa abaixo dos 20%, né, que costuma ser uma região de fundo, né, local ou fundo de bear market. Quando batemos ali o fundo do bear market lá de 2022, o Bitcoin chegou exatamente nessa região abaixo dos 20% e depois tivemos um belo rally de alta. Em 2020, nesse crash que tivemos uma queda do Bitcoin de 50%, também caímos abaixo da linha dos 20% e depois belo rally de alta. E por fim, no bear market de 2018 também chegamos na mesma faixa, ele tocou ali os 20%, né? Não chegou a cair abaixo dos 20% e depois rally de alta. Então agora a situação financeira ficou abaixo dos 20%, ou seja, esticou já bastante para baixo, né? Chegamos a uma capitulação de vários mineradores e provavelmente isso antecipa aí mais um rally forte de alta. Então, resumindo, essa fase que chegamos abaixo dos 20% sinaliza que a fase de vendas forçadas elas já acabaram. E por isso é muito difícil a partir desse momento atual chegar na faixa dos 49 mil dólares ou 40 mil dólares e continuar caindo até outubro desse ano. Mais um grande comprovante disso são as reservas dos mineradores. Basicamente, nós chegamos num nível extremamente baixo. Níveis mais baixos, inclusive, do que o último bear market do Bitcoin, né? Que nós estávamos nessa região de 1,8 milhões de unidades de BTC nas mãos dos mineradores e agora estamos ali na região dos 1,8 milhão. Então, nesses últimos meses, né, tivemos uma queda drástica nas reservas dos mineradores. Isso significa que grandes mineradoras estavam vendendo para manterem as operações funcionando. Nesse outro gráfico, é possível ver também quando que o Bitcoin costuma estar subvalorizado, quando ele está abaixo dessa linha aqui da nossa média de 2 anos. Basicamente, todos os momentos que o Bitcoin estava abaixo dessa linha, ele estava em um valor subvalorizado, né? Estava muito barato. E quem esperou o rompimento dessa média, né, para aí sim o preço começar a subir, já perdeu uma bela de uma valorização. Nesse momento, o Bitcoin também está nessa mesma região subvalorizada. Então, ficar esperando ele romper aqui essa média que está próxima dos 100 mil dólares seria perder já uma bela valorização do BTC. Temos uma outra coisa importante acontecendo nesse momento relacionada à inteligência artificial. Eu sei que esse termo é muito utilizado, né, à torta direita, mas várias das grandes mineradoras de Bitcoin, né, começaram a migrar uma parte das suas operações para a inteligência artificial. Então aqui nessa tabela nós temos aqui o valor de mercado de alguma dessas empresas, né, essa daqui tem 19 bilhões, que é a maior delas, Irem. A TeraWulf tem 8,4 bi em valor de mercado. A CoreWave tem 62,9 bilhões em valor de mercado, é a maior de todas, né. Perceba que várias dessas empresas, principalmente aquelas que têm receita vinda de mineração, elas estão migrando uma operação para IA. Então essa empresa está saindo 100% da mineração e migrando para inteligência artificial. Basicamente, eles vão fornecer servidores para a inteligência artificial rodar. E essa tem sido uma das grandes demandas atuais. Não é à toa que essas empresas estão fechando algumas plantas de mineração e migrando para esse setor. Então já é esperado que a receita de algumas dessas empresas, ó, que hoje é 97% BTC, passe a ser 90% uma receita vinda de IA. Ou seja, aqui já vai ter uma queda
drástica de uma receita vinda de Bitcoin. Essa outra empresa está saindo 100% de operações de mineração e migrando 100% para IA. Até 2027 vai acontecer essa migração. Essa outra até 2028 vai migrar aí pelo menos 60% para IA. Essa outra até 2027 vai migrar 85% da operação para IA. Com tudo isso acontecendo, né, com o dinheiro migrando parte para IA, nós estamos vendo aí uma mudança na parte dos mineradores, onde a receita vem caindo drasticamente aqui nas taxas de mineração. E aqui tem duas coisas. Essa migração, ela diversifica mais o portfólio dos mineradores, então eles vão ter uma parte vinda de IA, outra parte vinda de Bitcoin da mineração, né? Ou seja, diminui o risco da operação, o que é ótimo para esses momentos em que o Bitcoin cai e aí as operações de mineração ficam negativas. Só que ao mesmo tempo, de outro lado, como o mercado acaba se ajustando, né? Quando tem menos mineradores minerando Bitcoin, a recompensa fica maior para os mineradores que sobrarem. Esse tema acaba abrindo espaço para bastante discussão sobre o futuro da mineração, mas o que é mais importante para nós é isso daqui também. Apesar desse foco, né, de algumas empresas estarem mudando da mineração para a IA, quando temos esse outro indicador que é o SOPR abaixo dessa linha média aqui, que seria um ponto no indicador, isso costuma também marcar regiões extremamente importantes, né, de fundo de compra de BTC. Isso aconteceu aqui também, naquela grande queda do Bitcoin rápida de 50% do Covid. Aconteceu no último bear market, né? O Bitcoin caiu e ficou por um longo período aqui no fundo. Nós também tivemos a taxa do SOPR lá embaixo e agora mais uma vez caímos abaixo de 1 e aos poucos, semana após semana, enquanto o Bitcoin vem se valorizando, isso daqui está próximo de romper um ponto, né? Costuma marcar aí o início de um rally de alta do Bitcoin. Uma grande diferença do bear market atual para 22, né? Por isso não acredito mais em grandes quedas, né? Indo para 49, para 40 mil, 30 mil dólares. Assim como aconteceu em 22, é basicamente a oferta está sendo exaurida por alguns players do mercado. Um deles é a Strategy. Então, olha só. Peguei aqui as compras da Strategy apenas no ano de 2026, desde o início até agora. Então a Strategy começou o ano ali com cerca de 673 mil bitcoins no estoque da sua empresa. Eles lançaram algumas ferramentas que conseguiram captar mais e mais dinheiro, né? E essa captação está sendo bem sucedida e a Strategy já está ali com 815 mil unidades de Bitcoin em seu caixa, sendo que nesta semana eles fizeram uma das maiores compras aí da história, 34 mil bitcoins, cerca de 2,5 bilhões de dólares. É bastante coisa e a Strategy já tem uma das maiores carteiras de Bitcoin. Então, quando olhamos para esse gráfico aqui das compras da Strategy, né, já temos uma clara diferença deste ciclo atual, principalmente essa região de bear market, que nós estamos agora, para o último ciclo, né, principalmente essa fase aqui do bear market. Ó. Comparado agora, a Strategy não comprou quase nada de Bitcoin. Essas bolas laranjas aqui marcam as compras da Strategy e temos pouquíssimas no gráfico. Já neste ciclo não dá nem para ver a linha do gráfico do Bitcoin, porque tem tantas compras da Strategy, né? Isso tem absorvido boa parte das vendas forçadas de Bitcoin no mercado. Por isso que o preço está se segurando e está se consolidando nessa região atual. Outra coisa importante é que não é só a Strategy, né? Mas temos ETFs voltando os olhos para Bitcoin e cripto novamente. Então temos aqui um dos ETFs da Vanguard, né? Uma das maiores gestoras aí do mundo, comprando 1,2 milhão de ações da Strategy, ali cerca de 200 milhões de dólares, o que também aumenta a participação de institucionais indiretamente no Bitcoin. Isso é um ótimo sinal, mostrando que o dinheiro dos institucionais está voltando para o mercado, enquanto o varejo ainda está com medo e não está comprando tanto assim. Mais uma coisa que reforça isso é a volta das compras dos ETFs de Bitcoin. Então, olhando no prazo de 90 dias, né, principalmente de novembro até fevereiro, tivemos muitas vendas via ETFs também, né, bastante vendas aqui, ó. Geralmente, quando o preço cai, os ETFs vendem e quando o preço começa a subir, os ETFs voltam a comprar. Isso também ajuda a empurrar ainda mais a alta do Bitcoin e é exatamente o que estamos vendo agora. Já fazem algumas semanas que não temos mais saídas, né? Só temos entradas e isso também está mudando um pouco aí o ritmo do mercado nesse momento. Por isso que a alta do Bitcoin ela está sendo bem sustentada, diferente do que aconteceu aqui atrás, que era uma alta para o preço cair ainda mais. Então, se nós olharmos aqui em prazos mais curtos, né, e colocarmos um canal, temos claramente aqui o canal do Bitcoin de alta, né, dele, onde basicamente essas regiões que ele está se aproximando no dia de hoje, inclusive, são regiões de compra, né? Essa região que seria ali os 75 mil dólares
dólares, para ele buscar ali possivelmente, né, nos próximos dias, os 81 mil dólares, que seria esta região aqui de resistência. Para quem faz trades curtos, né, seria uma possível região de venda. Então, o Bitcoin tem feito mais ou menos este padrão aqui, ó. Então, ele vem para cá, né, para os 80 mil, recua para 75.700, depois faz um novo rally, dá para os 81.600. Tem sido mais ou menos este canal bonito que ele está seguindo aqui no curto prazo. Já no médio prazo, né, no gráfico semanal, ou seja, ao longo de várias semanas, nós temos um dos alvos que seria essa faixa aqui dos 94 mil dólares para o Bitcoin. É claro que o ativo não sobe em linha reta, ele tem momentos de lateralidade, como essa semana, para depois entregar mais altas. Para o Ethereum, a mesma análise é válida, né? Ele está fazendo, no curto prazo, um canal interessante de alta, onde temos muito claro aqui os topos e muito claro os fundos do Ethereum, assim como o Bitcoin ele está exatamente na região aqui inferior do canal, que seria uma região de compra para tentar buscar o alvo aqui em cima, né? No Ethereum seria ali mais ou menos 2.550 dólares. Bom, outra coisa que traz o viés bem otimista para o Bitcoin é que no domingo, né, ele abriu com um grande gap de alta, ele já praticamente fechou esse gap. Eu tinha até comentado com os alunos do RCC, só para mostrar para vocês a mensagem, ó, abrimos a semana com um belo gap de alta. Aparentemente o Bitcoin vai lateralizar para depois continuar subindo. Essa última queda, por enquanto, ele segurou bem. Vamos observar, mas está bem interessante o Bitcoin para as próximas semanas. Agora ele já fechou praticamente 100% o gap, só que nós temos um gap ainda mais importante, que é esse daqui, gap semanal, dentro dessa região aqui dos 79, que vai até os 81 mil dólares. Essa é uma região que o Bitcoin já abriu um gap da última vez, que foi aqui, ó, entre os 78 até os 80 mil dólares, foi um gap de alta. Foi este gap aqui que depois o Bitcoin fechou 150 dias depois, né? E aí entregou mais um rally de alta, e agora o Bitcoin tem este gap de baixa para ser fechado, e o ideal é que ele ultrapasse esse gap e continue subindo até os 94 mil dólares, né? Só precisamos ter cuidado com a zona dos arrependidos, que está exatamente ali na porção desse gap dos 80.600 dólares. Mas por enquanto esses investidores não estão vendendo. Fora isso, vocês viram que a pressão de venda diminuiu, o mercado virou, né, está voltando a comprar mais pesado o BTC, acumulando bastante. Isso é interessante para empurrar os preços para cima. E diferente do que aconteceu na última grande queda, aquela bandeira de baixo para o preço cair, o Bitcoin por enquanto está se sustentando, mas nós temos que acompanhar dia após dia para ver se mantemos essa estrutura saudável de alta. Então nesse finalzinho aconteceu isso daqui, ó. O Irã acabou de dizer que não vai vir para as negociações aí com os Estados Unidos amanhã, porque o prazo de cessar fogo termina em 24 horas, que seria na quarta-feira. Com isso, você já sabe, o mercado teve uma queda, o Bitcoin corrigiu até os 75 mil dólares para o fundo do canal de alta. O ideal é que ele se mantenha aqui em cima, né, e não perca essa estrutura de alta, senão a gente vai ver o preço lateralizar por mais tempo, até que tenha uma nova melhora e uma nova onda de negociação desse conflito, né. Mas lembre-se, desde o início do conflito, desde o início da guerra, nós estamos falando, né, com o Bitcoin principalmente, que geralmente depois do início da guerra, 60 dias depois, o preço ele sobe e se valoriza. Então, para aqueles que ficam paralisados com a piora, né, da situação macro, né, com a piora das notícias, né, geralmente costuma errar. Os melhores momentos nessas últimas semanas foram nos momentos de piora das notícias, quando os preços caíam. Então, temos o Bitcoin caindo. Além disso, várias ações viraram para o vermelho e negativo. E o resumo atual é esse: a decisão final do Irã de não participar das negociações com os Estados Unidos no Paquistão. Primeiro, o Irã afirma que um plano de cessar-fogo de 10 pontos mediado pelo Paquistão foi proposto. O Irã acredita que este plano foi minado por falta de aplicação rigorosa. O Irã acredita que o plano também é minado por pressão marítima contínua, porque os Estados Unidos voltaram lá para o estreito, né? As autoridades iranianas consideraram as negociações sem sentido em meio ao bloqueio dos Estados Unidos ao estreito de Hormuz. O Irã informou aos Estados Unidos por meio de mediadores paquistanenses que não participará das negociações na quarta-feira. Com isso, o vice-presidente, né, dos Estados Unidos cancelou sua viagem ao Paquistão. Então, mais uma vez, o conflito piora, o mercado tem uma leve correção. Esse tem sido os momentos aí de fazer alguns aportes. Inclusive, se você quiser usar esta mesma corretora que você tem acesso a esses gráficos, né, pode comprar e vender sem taxa nenhuma, tanto Bitcoin quanto ações, vocês podem usar a Quantifier, que tem o link aqui na descrição. Espero que tenham gostado. Se esse vídeo te ajudou, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal se você não é inscrito, ativando o sininho das notificações, e eu espero vocês no próximo. Até lá!